Bom, encerrando o nosso evento, né, o nosso ciclo, Dr. Igor vai conversar um pouquinho com vocês sobre aspectos clínicos e biológicos da instalação de implantes e área estética, sua experiência com o sistema. Mais uma vez, Igor, agradecemos muito o seu aceite pelo convite, aceite pelo desafio de estar aqui no maior congresso de odontologia do Brasil e conversar um pouquinho da sua experiência clínica. Sinta-se à vontade, faça daqui a Systex também a sua casa. Obrigado pela presença. Obrigado, professor. Obrigado. Bom, boa tarde. Meu nome é Igor. Sou dentista no Rio de Janeiro, especialista em ortodontia. Hoje eu vim trazer um tema que eu acho que é de total relevância nesse tempo mais recente. Porque antes o nosso desafio, na verdade, praticamente era a nossa integração. E a gente ficava preocupado se a gente ia ter sucesso nas instalações dos nossos implantes, se a gente ia ter em quanto tempo, se ia ter mais tempo ou menos tempo, se a gente conseguir instalar em 6 meses, em 4 meses, e se com 4 meses a gente teria também sucesso, se isso seria interessante fazer dessa forma. E com a evolução desses casos, e quanto maior a taxa de sucesso que a gente vem apresentando com o tempo, a gente conseguiu perceber que esse não é mais o nosso desafio. Nosso desafio hoje é a longevidade. Não é só fixar os implantes. Antes era fixar os implantes, a gente ficava preocupado em fixar os implantes e, naturalmente, esquecer de todo o restante. Que hoje é o que a gente leva em consideração. O maior desafio nosso hoje é a estabilidade desses implantes. É a saúde, a estética, é entregar o máximo de naturalidade possível, sem perder tempo, sem envolver o paciente em questões mais invasivas, 2 cirurgias, 3 cirurgias, 4 cirurgias, como era feito antigamente, para a gente poder ter um resultado mais estético, mais saudável ou a longo prazo. E hoje a gente já consegue fazer isso tudo em, às vezes, uma etapa. Você consegue resolver todos esses problemas e você consegue ter um resultado satisfatório para você, para a sua técnica, para a nossa profissão e para o paciente também. Porque o paciente visa a questão estética, a gente visa a saúde. E se a gente consegue trazer tudo isso junto, é importantíssimo. E para que a gente consiga trazer tudo isso ao mesmo tempo, a gente precisa aliar os dois. E se a gente não tiver os dois andando em sintonia, a gente não tem resultado. E um ponto muito importante é que a gente entenda a biologia. Não é só execução técnica, sentar, fazer, fresar o implante, instalar, fechar. Isso aí todo mundo faz. Agora, se você sabe biologia, se você tem a biologia na cabeça, na ponta da língua, dificilmente você tem dificuldade. O que eu acho muito relevante aqui, e o que eu falo que é um tripé para esses casos, são 3 pontos específicos, né? E eu não vou falar especificamente por conta da influência que eles têm no resultado ou ou de que um é mais importante que o outro. Na verdade, os 3 são muito importantes ao mesmo tempo e, naturalmente, eu escolhi falar em relação à cronologia, né? Porque quando a gente vai fazer o implante, primeiro passo, caso o paciente tiver o dente, a gente faz a exodontia desse elemento. Aí, primeiro passo, nessa tríade que eu falo, é o posicionamento tridimensional, que é onde a gente vai posicionar o implante e que vai definir o nosso sucesso ou insucesso nesse caso. É o primeiro ponto. Se você errou aqui, a chance de você ter dificuldade lá na frente, de você enfrentar muito mais dificuldade para ter um bom resultado no seu caso, é muito maior. Porque você vai ter que trabalhar proteticamente com uma limitação maior, você vai ter que trabalhar com seus volumes teciduais com uma limitação maior e, naturalmente, esse resultado ele já inicia com um limite muito grande e você, às vezes, não consegue chegar no teu 100%. Só por uma parte, só pela primeira parte. A gente tem mais 2, então vamos começar. Em 2005, Grinder e colaboradores fizeram um artigo falando sobre a influência do posicionamento 3D na relação implante e osso. E ele fala, entre diversas coisas que o artigo relata, né? E que ele relata no artigo, ele fala entre o posicionamento mesiodistal, entre implante e dente, implante e implante, quanto a gente precisa naturalmente respeitar para que ali se tenha uma nova anastomose, uma nova angiogênese, para que você tenha proliferação de células naquela região, para que você mantenha estabilidade desses casos, e quanto você precisa respeitar
com relação à posição da face vestibular. O quanto você precisa respeitar com relação ao volume que você precisa entre o implante e a face vestibular. E, naturalmente, o resultado que eles tiveram, os mais satisfatórios, eles falavam em 2 milímetros, pelo menos 2 milímetros em relação à posição da face vestibular, e entre dentes 1,5, pelo menos 1,5, e entre implantes pelo menos 3. Hoje já tem artigos que, dependendo da plataforma, a gente sabe que com 2 milímetros a gente consegue ter um bom resultado também, a nível de formação de papila, de modelação daquela região. Mas ainda são artigos mais recentes, então eu, por exemplo, na minha prática clínica, eu prefiro respeitar os 3 milímetros, porque eu tenho mais previsibilidade, né, nesses casos. Tarno e colaboradores, em 2005, falam também sobre essa importância, mas nesse caso especificamente, nesse artigo especificamente, ele fala mais sobre a questão mesiodistal, o espaço mesiodistal entre implantes e entre dentes. Basicamente o que Grinder já havia falado, mas um pouco mais de detalhes, um pouco mais de estudos, um pouco mais de confirmação científica, né? E, naturalmente, os resultados foram parecidos. Ele também descreveu que a gente deveria respeitar entre implantes 3 milímetros, para que a gente tenha uma boa manutenção de tecido mole para-implantar, uma manutenção daquelas papilas, uma manutenção da arquitetura tecidual daquela região, e que você, naturalmente, necessariamente, precisaria desses 3 milímetros para que isso acontecesse. Eu trouxe aqui um esqueminha para que a gente entendesse mais ou menos como que funciona essa interação do osso e o posicionamento tridimensional. Não tem aqui na região voltada para a porção vestibular, para a face vestibular, a gente precisa de, naturalmente, pelo menos 2 milímetros, e aí, nesse caso, eu até tinha um pouco mais, para preencher o gap, né, com biomaterial e provavelmente com enxerto conjuntivo de tecido subepitelial. E entre o implante e o dente, 1,5 milímetro, minimamente, para que a gente tenha um bom resultado, e aqui, inclusive, até tinha mais que isso. Um bom posicionamento tridimensional faz toda a diferença, proteticamente falando, falando na questão de longevidade, falando na questão de manutenção tecidual, de tudo isso. Isso é o principal. Hoje a gente consegue já, se a gente não começar dessa forma, a gente limita bastante nosso resultado final. Segundo ponto desse tripé, que eu acho que também tem a mesma relevância que o posicionamento tridimensional, mas como eu falei, eu trouxe na forma cronológica, é a reconstrução tecidual daquele alvéolo que você vai trabalhar. Se você faz a exodontia e você não reconstrói tecidualmente, você vai estar fadado a ter perda de volume, recessões, perda de altura nesse alvéolo. Então, você necessariamente precisa fazer uma reconstrução tecidual dessa região. E eu não digo não só de tecido mole, eu digo sobre tecido mole, tecido duro com biomateriais, trabalhar os gaps da região, colocar os biomateriais no gap, preencher bem, ter conhecimento do alvéolo que você vai trabalhar. O alvéolo tem parede, ele não tem parede. Se ele tiver parede, eu trabalho com uma membrana, trabalho sem a membrana, trabalho diretamente com só o biomaterial, porque eu tenho a parede vestibular intacta. Então, todas essas questões são importantíssimas, eu vou falar sobre isso agora. Aqui eu trouxe a pessoa que mais estuda sobre alvéolos no Brasil, e reconstrução e regeneração alveolar. Um artigo que é importantíssimo aí, Maurício Araújo e colaboradores em 2000, fala sobre o que a gente sabe sobre preservação alveolar. O que a gente sabe até hoje sobre preservação alveolar. A gente sabe que coisas que influenciam nossa preservação alveolar e nosso resultado final nessa reconstrução tecidual. Fatores anatômicos, como eu acabei de falar agora. Você precisa ter uma boa tomografia, você precisa ter um bom exame clínico também, você consegue ter uma noção, uma sondagem, você consegue saber o que tem de defeito naquela região, o que vai te trazer dificuldade, o que vai te trazer desafios para aquela região. Então, os fatores anatômicos são importantíssimos, uma boa avaliação da sua tomografia, avaliar se você tem uma parede óssea, uma parede vestibular, uma tábua vestibular óssea. Se você não tem,
se você tem ela até certo ponto do dente. Fala sobre diversos fatores anatômicos e inclusive até de classificações de alvéolos frescos pós-extração. Segundo ponto que ele fala é sobre fatores de remodelação óssea, explica muito sobre as etapas das remodelações ósseas em alvéolos em que a gente não regenerou, ou que a gente regenerou parcialmente, ou que regenerou de forma deficiente, e naturalmente o resultado também acabou sendo deficiente. Ele mostra etapa por etapa como esse alvéolo vai reagindo àquela regeneração, alguns reagindo muito bem, mantendo volume, mantendo altura, outros reagindo parcialmente, outros reagindo sem sucesso, com insucesso, e ele vai explicando o porquê de cada uma dessas etapas e de porquê que ele obteve esses resultados. E por último, ele fala também sobre remodelação alveolar e remodelação dos tecidos moles, explica que mesmo que você tenha uma boa preservação alveolar a nível de biomaterial, a nível de fechamento de gap, você também pode ter presente, junto com isso, uma perda tecidual, uma perda de volume tecidual daquela gengiva, daquela região ali, daquele tecido, mesmo que você tenha uma boa preservação alveolar a nível de preenchimento de gap, a nível de tecido duro, a nível ósseo, né? Aqui eu trouxe um exemplo, uma foto que mostra um exemplo de um alvéolo sem parede, que são os alvéolos que eu mais tento fugir, mas que parece que são os que me perseguem, e até pela porcentagem a gente sabe que são os que a gente mais vai encontrar pela anatomia. Eu tinha um professor da faculdade, e até professor de outros cursos que eu fiz, que eles diziam que quanto menos etapas a gente tiver, menos chance a gente tem de ter insucesso, de ter algum erro durante nossas etapas. E quando eu vejo alvéolos como esse, eu já fico preocupado, porque eu sei que eu vou ter pelo menos mais uma etapa, dependendo da situação. Pelo menos eu preciso ter uma boa acomodação da minha membrana, eu preciso ter uma boa estabilidade da minha membrana, eu preciso ter uma boa seleção da minha membrana que eu vou utilizar naquela região, eu preciso de pelo menos um certo tempo para que ela se mantenha estável, para que aquela osteopromoção ocorra da melhor forma. E, naturalmente, isso já me preocupa, mas hoje, como eu falei, como é uma vivência clínica minha quase que diária, esses casos, eu já tenho um pouco mais de confiança e tranquilidade para resolver. Buzzer, em 2013, Buzzer e colaboradores, fala sobre teoria volumétrica. O que ele quer dizer com teoria volumétrica? A gente precisa de volume para que a gente tenha estabilidade tecidual dessas regiões a longo prazo. E eu não digo nem só sobre volume tecidual a nível de tecido conjuntivo subepitelial, eu digo a nível de tecido duro também, de osso, de preenchimento de gap, de tudo, do conjunto, na verdade. Não pode ser só um ou só outro. O conjunto ele vai trazer para a gente a estabilidade e a longevidade desse tratamento a nível de saúde, a nível estético, para que a gente mantenha ali uma naturalidade maior, a gente tenha uma manutenção daquela região alveolar que seja mais compatível com a naturalidade e que a gente consiga ter sucesso a longo prazo. Manutenção, como eu falei, manutenção dos tecidos moles, né? Através de técnicas de enxertia de tecido mole, de tecido conjuntivo subepitelial, dependendo se você tiver um alvéolo cicatrizado, uma técnica de roll flap, para que você tenha um ganho de volume, entre outras técnicas também, dependendo da situação e do caso da indicação. E uma execução técnica correta de preservação alveolar, que passa pelo que eu acabei de falar, sobre o conhecimento de fatores anatômicos, sobre o conhecimento de preservação alveolar, para que você tenha uma execução correta, um planejamento e uma execução correta. Planejamento, porque você precisa saber o que você vai utilizar e como que você vai utilizar. E a execução, porque a gente também precisa... Chega uma hora que a coisa sai do planejamento, né? Ela começa a ir para a nossa mão e a gente precisa executar da melhor forma possível. Aqui eu trouxe também um exemplo. O posicionamento do implante, com aquela distância de pelo menos 2 milímetros. Uma acomodação do biomaterial nessa região, entre ele e a região vestibular. Uma membrana, que aqui não dá para ver, mas ela está aqui, presente nessa região. E um enxerto de tecido conjuntivo subepitelial, que eu deixei ele um pouco mais exposto, propositalmente, porque eu tinha uma perda
de altura nessa região, tinha uma retração nessa região e eu precisava tentar dar uma melhorada nessa estética e nessa condição de saúde para que eu fizesse um bom provisório e depois tivesse um bom condicionamento dos tecidos. E por último, e não menos importante, o manejo protético, que é o que vai ditar basicamente como a gente vai manejar aquela anatomia daquela região, como a gente vai fazer a manutenção dos volumes, como que a gente vai dar a morfologia daquela região, como que a gente vai mover, como que a gente vai manejar aquela região no sentido de eu preciso de volume em espessura, eu preciso de altura, eu preciso de ganho, de uma manutenção de ganho vertical, porque eu tive uma retração, porque eu tive algum tipo de decência, alguma coisa nesse sentido. O primeiro passo para que a gente consiga trabalhar com manejo protético é a gente ter volume, que foi o que eu falei anteriormente na reconstrução tecidual. Primeiro a gente dá volume para essa região e depois a gente maneja esse volume. E depois a gente maneja esse volume da forma que a gente achar mais necessária. Então, ou seja, se a gente não tem os três ao mesmo tempo, a gente não tem resultado. A gente vai chegar no manejo protético e mesmo que a gente faça o melhor manejo protético, a gente não vai ter um condicionamento que a gente espera, a morfologia que a gente espera, o resultado que a gente espera, a estética que a gente espera e o volume que a gente espera naquela região. Nesse trabalho, Meda e colaboradores falam sobre as zonas de perfil de emergência, as zonas de tratamento de perfil de emergência. Ele descreve como EBC zones, mas aqui a gente escuta muito falar sobre como perfis críticos e subcríticos. Ele mostra como você trabalhar essas regiões e em que regiões você movimenta para você ter certos resultados. Naturalmente, EBC, o que ele quis dizer aqui é que é Static Zone, que geralmente é o perfil crítico, que é onde a gente trabalha o perfil crítico, que é aquela primeira região que fica ali 1 milímetro abaixo da cervical, 1 milímetro subcervical. Bounded Zone, que é a região delimitadora, que a gente chama, que é entre a Static e a Crestal. E Crestal Zone, que é a última região, que é geralmente onde a gente modela o tecido ósseo em casos de instalações imediatas e de cargas imediatas. A gente modela aquela primeira etapa dessa região tecidual. Então, ou seja, Crestal é onde geralmente a gente modela a nossa preservação, o nosso gap, para onde aquele osso vai se formar, como ele vai se formar e na forma que ele vai se formar. Bounded Zone, a gente consegue, mexendo nessa região, a gente consegue ter ganhos de volume a nível de espessura, a gente consegue movimentar também a nível vertical, mas também trabalhando com o Static Zone, que geralmente é o que vai ditar essa primeira região que a gente tem na cervical e que vai ditar a questão da altura e junto com a região subcrítica vai ajudar a gente a ter ganhos de altura e ganhos de espessura. Aqui um esquema que eles mostram essa zona caracterizada nesse esquema. E vou começar a passar alguns casos. Eu trouxe esses casos especificamente, porque nesses casos tem questões que eu quero abordar. E sobre o que eu falei aqui na aula, né? Quero abordar essas questões específicas. E são casos interessantes também, porque são casos que foram mais desafiadores para mim e que eu tive até um resultado satisfatório e vou ter um resultado satisfatório, mas que eu tive intercorrências no meio deles que eu quero que vocês aprendam com o meu erro e não com o erro de vocês. Esse caso aqui foram 2 cargas imediatas, um implante de 11 e 22, 2 incisivos laterais. Eu tive um pouquinho de dificuldade, porque como eu disse, são alvéolos sem parede, sem a tábua vestibular. Então já me trazia já um pouco mais de dificuldade do que eu já imaginava, do que eu já pensava que teria. Aqui a fotografia inicial. Essa paciente tinha 2 pinos metálicos com coroas e um deles já estava fraturado, uma raiz já estava fraturada, o outro já estava quase em estado de fratura, já estava com bastante desgaste. Então a gente decidiu trabalhar os dois elementos de uma vez para poder resolver isso daí.
Aqui uma vista oclusal de um dos dentes. Odontosecção para exodontia minimamente traumático. O alvéolo, mantendo a arquitetura do alvéolo, sem romper papila, sem romper região vestibular, mantendo sempre a arquitetura do alvéolo, isso é importantíssimo. Vários estudos mostram que quanto maior a manutenção da arquitetura do nosso alvéolo, maior é o nosso resultado, mais previsível é o nosso resultado e melhor é para a gente trabalhar também, para que a gente não tenha muito trabalho pós. Oi? Oi? Não. Eu usei uma alavanca específica, como se fosse um periótomo. Sim, isso. Aí eu luxei, descolei e depois aí eu usei um fórceps de raiz. E aí eu fui remover, soltei. É porque geralmente quando você separa eles dois aqui, se você só descolar daqui e descolar o outro daqui, você pode entrar com essa alavanca, especificamente aqui no meio, só solta, fratura, descola nessa região com periótomo, e depois você vem com esse próprio extratorzinho de raiz, não é nem o 69, não, é um específico. É um fórceps específico. Só para extração de raiz. Ele tem uma ponta específica. É bem delicado, bem delicado. A ponta dele pega certinho lá, sem... Hã? Não tenho foto dele. Ele conhece, só falar com ele. E aí eu consigo ter bons resultados dessa forma. Todas as extrações que eu faço minimamente traumáticas são sempre assim. Tem que ter muito cuidado nessa fratura, quando a gente faz odontosecção. Tem que ter muito cuidado nessa fratura, porque você não pode levar muito essa alavanca. Não pode aumentar muito o movimento. Exatamente. Você tem que fazer com muito cuidado. Você só destaca, você vai sentir, ela vai fazer um estalo. Estalou, você vem, libera com periótomo, usa esse fórceps e remove esse pedacinho da raiz. Oi? Não, esse eu nunca usei. Eu uso o periótomo mesmo, vou descolando ali da região e eu já consigo ter uma facilidade para poder remover. E aí eu trouxe essa foto para mostrar que realmente eu não tinha nada de parede vestibular, que eu ia precisar de uma etapa a mais, eu ia precisar colocar uma membrana e executar bem, trazer uma boa membrana para esse caso, uma membrana que tivesse aí uma boa estabilidade a longo prazo, que se mantivesse para que eu tivesse uma boa osteopromoção, para que esse tecido dessa região não tivesse contato com o meu enxerto e eu não tivesse uma... Sei que não acho interessante, não é interessante. Mas depois eu falo. O Attract, implante Attract, daqui da Systex, é um implante que eu uso muito na minha rotina diária. É o implante que eu mais uso, na verdade, hoje. E eu acho que tem um ótimo travamento, é um ótimo implante. Meus casos ficam ótimos com ele. Eu acho que eu não tive uma carga imediata com esse implante que eu não consegui alcançar quanto eu precisava de Newton. Oi? Posicionamento dele, respeitando o que eu falei lá no início, do posicionamento tridimensional, 2 milímetros ou mais em relação ao vestibular, 1,5 ou mais em relação aos dentes adjacentes. Se tivesse um implante ali, 3 milímetros, naturalmente. Um enxerto de tecido conjuntivo subepitelial, a remoção desse enxerto. Finalização do caso já com provisório, sutura e posicionamento do enxerto conjuntivo. E o provisório já em posição. Eu trouxe essa outra foto para mostrar para vocês o que nesse caso aí que foi o meu problema. Durante a tunelização, eu criei um rompimento aqui próximo da papila interproximal. E esse rompimento ia me trazer muito problema a longo prazo. E eu vou mostrar para vocês por quê. Essa é a real importância da gente sempre manter a arquitetura, sempre tentar manter ao máximo. Ter muito cuidado com o que a gente utiliza nessas regiões, porque... Eu vou mostrar o resultado para vocês aí à frente e vocês vão entender porque eu estou falando isso. Isso atrapalha bastante o nosso resultado. Isso pode trazer a gente para uma segunda cirurgia. E talvez o paciente não queira fazer isso. Talvez ele queira resolver tudo de uma forma. Isso durante a tunelização. Quando eu estava escolando, rompia aquela região. Então isso é um grande problema, porque a gente tem que trazer migração de células para aquela região, para que você tenha uma reparação daquela região, para que depois você consiga ter estabilidade. Então, vocês vão ver o caso aqui com 45 dias, eu vou mostrar para vocês.
Essa aqui é a foto frontal final, do caso, já com os provisórios posicionados, os enxertos de tecido conjuntivo subepitelial já posicionados, enxertia, o preenchimento de gap, o gap já preenchido, as membranas, tudo posicionado. E aqui é a minha foto com 45 dias. Você consegue ver claramente uma diferença assustadora entre o 22 e o 12. Por quê? Por conta daquele rompimento que eu criei. Olha ali a diferença. Tá vendo? Eu preenchi os dois de forma igual. A diferença é que eu tive dois resultados diferentes, completamente diferentes, por conta de um rompimento que eu criei. Então, assim, é tentar ao máximo ser muito cuidadoso nessa região. Qualquer erro que a gente tiver, qualquer dificuldade que a gente tiver nessa região, o periodonto vai cobrar a gente. Ele não vai deixar passar. Não perdoa, nunca, nunca. Essa região nunca perdoa. Qualquer rompimento que você tiver, 45. Aqui tem 45 dias. Com 90, aí 90 é provável que com 90 eu comece a condicionar esse tecido, é o que eu vou fazer provavelmente. Vou condicionar esse tecido com provisórios, vou melhorar essa região aqui, que dá para melhorar, vou mexer no perfil subcrítico ali daquela região, vou mexer no perfil crítico daquela região, vou trabalhar naquela região também, mas é provável que depois de um tempo eu tenha que trabalhar outro conjuntivo naquela região, porque eu vou com certeza criar uma retração ali a longo prazo. E aí eu vou ter que trabalhar para poder melhorar aquilo ali, porque senão a gente não vai ter uma naturalidade. Até em volume eu acredito que eu vou perder ali também. Entendeu? 3,5. Eu sempre, em regiões anteriores, eu sempre tento usar o implante mais fino que eu tiver. Mais fino que eu tiver. Entendeu? Geralmente é 3,5. Geralmente. Que eu uso, os da Systex que eu uso, geralmente 3,5. Até para 21 anos. Sempre 3,5. Hoje já tem artigos que mostram que você não tem relevância em quanto você tem de espessura. Antigamente a gente acreditava que tinha que tinha que fazer a exodontia e instalar o implante mais espesso possível. A gente precisava de travamento e tudo mais. Só que agora, a gente... Sim. Fiz a fresagem pela palatina, travei lá embaixo, preenchi o gap. Se não tiver parede vestibular, membrana. Tá? Uma membrana mais resistente que você tiver, a longo prazo. Dá para colocar. Dá um trabalho, mas dá. Se você tunelizar, você consegue espaço. Você tem um limite também, né, de conjuntivo que você vai utilizar ali. Em torno de uns 3 milímetros é o que é o viável. É. Mas não necessariamente tem 2 milímetros ali. Eu posso ter 5 entre a distância, entendeu? 2 milímetros é o mínimo que eu preciso respeitar, entendeu? Mas não necessariamente é o que eu vou ter. Entendeu? O próximo caso, que é, para mim, um dos casos mais desafiadores que tem, é elemento 23. É um dente que a gente fala que fica na esquina do sorriso ali, que o posicionamento tridimensional ele causa uma dificuldade grande para a gente, porque você tem que mexer com aquela angulação que se cria na maxila, e que para mim assim dificulta bastante. Geralmente é uma região onde tem uma disponibilidade óssea boa, então você pode entrar com um implante um pouco mais longo, se você achar necessário. Nesse caso até não tinha tanta disponibilidade assim, mas tinha uma disponibilidade satisfatória, e naturalmente eu entrei com o implante no tamanho padrão, ficou um caso bem legal. Mas eu vou trazer aqui para vocês também outra consideração que eu acho importante. E essas considerações desse caso são com relação ao paciente. Essas eu acho bem importante. A paciente, ela tinha o pessoal chama de pivô, era um pino metálico com a coroa, e ela já chegou sem essa coroa, e já para a gente fazer a cirurgia, já entrar com a carga imediata, já sair com o provisório. Fiz a odontosecção. Novamente, separei os dentes para a gente ter mais facilidade, fazer de forma mais atraumática possível. Aqui o alvéolo intacto. Instalação do implante Avante. Posicionamento do implante Avante. Tá vendo que nesse caso não tem 2 milímetros. Tem muito mais. Não, dá tranquilo. Nos outros também dava. É porque de repente o ângulo da foto pareceu que você tinha menos. Isso aí, exatamente. Enxerto de tecido conjuntivo, subepitelial. O posicionamento dele para saber até onde ia trabalhar, a tunelização. E aqui, como eu falei, da teoria dos volumes, implante instalado, gap de biomaterial
o biomaterial condensado no gap ali da forma correta. Entre esse conjuntivo tinha uma membrana aqui e o meu enxerto de tecido conjuntivo, que eu posicionei ele um pouco mais coronalmente para que eu tivesse um resultado melhor, até porque nesse caso eu tinha um pouco de retração por conta dessa paciente. Então, propositalmente, eu deixei ele um pouco mais coronal para que eu tivesse uma melhora naquele tecido. Aqui o resultado final, logo após a cirurgia. E aqui meu resultado com 60 dias. Essa paciente, eu tive muito problema com ela. E eram essas considerações que eu queria dizer. Às vezes a gente acha que está sendo bem claro com o paciente, explicando sobre a higienização, sobre o pós-operatório, e a gente acredita que a gente está falando tudo e o paciente já sabe de tudo. Mas às vezes ele não consegue entender. Eu disse para essa paciente que ela deveria fazer higiene, mas que ela deveria ter muito cuidado. Principalmente nas primeiras 48 horas, ela ia utilizar a higienização com soro e tudo mais, e provavelmente depois com peroxidin. Eu pedi para ela começar a fazer com peroxidin depois dessas 48 horas. E o que aconteceu com ela? Ela só aplicava na região, aplicava e deixava. A primeira revisão que eu fiz com ela de 7 dias, ela chegou lotada de placa nesse provisório. Porque ela achava que, como ela tinha que ter um pouco de cuidado com aquela região, ela teve um cuidado extremo, até demais. Ela pode até não escovar, mas ela precisa fazer alguma limpeza mecânica ali. Ela poderia colocar esse Perioguard numa gaze e limpar ali com cuidado. Ela poderia fazer de diversas formas. Só que ela ficou com tanto medo que ela não fez. Exatamente. Ela só jogava em cima e deixava. Só que isso cria acúmulo de placa, várias outras coisas. E aí, com 14, aí eu fiz uma profilaxia com bastante cuidado. Com 14 dias ela retornou a mesma situação. Aí eu expliquei para ela novamente, acho que eu fiquei uns 20 minutos com ela explicando tudo de novo para que fizesse tudo certo. Com 21 já estava tudo ok, ela já tinha conseguido entender. E aí, qual é a segunda consideração que eu falo? Aqui eu tenho volume, eu tenho saúde, tenho estabilidade. Esse caso está legal pra caramba. Você consegue ver pelo periodonto como ele está saudável. Eu tenho resultado aqui. Só que o que acontece? Eu conversei com essa paciente porque o canino ele tem uma bossa, ele tem uma proeminência naquela região. E o 13 dela, ele tem essa configuração anatômica. O 23 não tem mais. E aí eu conversei com ela sobre isso. O que eu queria falar, o principal, até para a gente encerrar a aula, é que a saúde é inegociável. A gente tem que pôr a nossa posição biológica de saúde. Isso é inegociável. O paciente tem que aceitar isso. Se ele não aceitar, talvez não seja interessante para a gente trabalhar com aquele paciente. Agora, a questão estética, a gente pode negociar com o paciente. E essa paciente, ela não quis fazer outro conjuntivo para que a gente ganhasse esse volume. Que seria mais um capricho meu do que, de fato, um resultado. Então, eu acho assim, a mensagem que eu quero deixar é a nossa biologia, ela é inegociável. Agora, as questões estéticas, a gente pode entrar sempre num consenso com o paciente e finalizar o caso de uma forma satisfatória sem fazer o paciente entrar numa outra situação mais invasiva, entendeu? Então, assim, esse era o recado que eu queria deixar para vocês. Essa aula eu acho muito importante. Teoria dos volumes é muito importante para a gente ter uma longevidade nos nossos casos, para a gente ter bons resultados. E esse é o futuro. O que a gente mais estuda hoje em dia é isso. Manutenção de volume tecidual a nível periodontal, manutenção de volume a tecido duro. Isso é o que a gente mais estuda hoje em dia. E então esse é um tema muito novo, muito recorrente e que cada vez mais a gente vai ver novos artigos, pessoas estudando sobre isso e trabalhando cada vez mais dessa forma. Pessoal, foi um prazer aí, obrigado. Essas são as minhas redes sociais aí, quem quiser entrar em contato. Em nome da Sistex, gostaria de realmente agradecer a sua presença, agradecer por ter estado aqui conosco nessa manhã, compartilhado um pouquinho da sua experiência clínica com o sistema. Realmente, a manutenção dos tecidos periimplantares é algo que assim, vai estar sempre discutido. Parabéns pelos casos, tá? E mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso evento. Obrigado, professor. Prazer.